Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para lermos mais uma lição do Habitudes para a Jornada da Vida. Nós estamos na nona imagem, tanque meio cheio ou meio vazio. Uma lição bem interessante aí que nós vamos ler juntos. Bora lá. Tanque meio cheio ou meio vazio? É uma pergunta, né? Esta é uma pergunta antiga. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. O recipiente está meio cheio ou meio vazio? Ambas as respostas são corretas, dependendo se estamos esvaziando ou enchendo. Na vida, precisamos trocar o descontentamento, atitude que nos leva a enxergar as coisas meio vazias, pela insatisfação, sentimento que nos faz lutar para enchê-las mais. Então, aqui vai fazer uma pergunta para nós, e ela vai dizer que assim, a resposta sempre vai estar certa, dependendo de qual é o objetivo. Qual é o nosso objetivo? É encher ou é esvaziar? E aí ele vai transformar isso em descontentamento, que é a sensação de olhar as coisas e entender apenas a negatividade, né, de que tá vazio, de que não sei o que, né? Mas ele fala, vamos substituir isso por uma insatisfação. Esteja insatisfeito. Não é um sentimento de ingratidão, é um sentimento de insatisfação, no sentido de que todo o tempo nós estamos lutando para encher cada vez mais. E aí vai dizer assim, ó, nos primórdios da NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos, normalmente a final é em fevereiro, então estamos próximos aí à final da NFL. Joey Namath era o cara. Ele era o principal quarterback do New York Giants. Acho que é roxo o deles, eu não me lembro. E previu que seu time superaria o favorito Baltimore Colts no Super Bowl 3. Caramba, nós estamos no Super Bowl 58 ou 9, então faz bastante tempo. O que de fato ocorreu? Nemeth era a própria personificação de um superastro, mas talvez você conheça apenas parte da história desse atleta. Ele jogou futebol universitário pela Universidade do Alabama. Foi contratado antes de se formar e fez o que muitos atletas talentosos fazem. Eu não tenho certeza se o Super Bowl é esse número que eu falei mesmo, tá? Largou a faculdade para jogar profissionalmente. Joey não desapontou ninguém com sua carreira profissional. Entretanto, anos mais tarde, começou a se sentir incomodado por nunca ter concluído o seu curso superior. Embora tivesse feito algumas tentativas ao longo dos anos, sempre aparecia algo para impedir. Certo dia, então, ele ligou para o departamento de atletismo da Universidade do Alabama e perguntou ao seu amigo Kevin Almond o que precisaria fazer para se formar. Kevin lhe explicou o processo. Nemeth, sei lá, se formou. Chegou lá, concluiu a faculdade aos 64 anos de idade. O que me encanta nessa história é que aquela atitude, aquela altura, perdão, da vida, Joey não precisava de um diploma universitário para avançar em sua carreira. Ele era um astro, tinha dinheiro, havia entrado para o Hall da Fama. Nesse sentido, ele estava satisfeito com sua vida profissional. Ao mesmo tempo, havia nele uma insatisfação por perceber que não havia terminado o que começara. Esse fato o impulsionou a se esforçar e a alcançar mais. Joey ilustra a verdade desta habitude. Com certeza você já ouviu essa pergunta. O tanque está meio cheio ou meio vazio? A resposta, obviamente, depende se estamos enchendo ou esvaziando. Se estamos apenas gastando o combustível, então o tanque está meio vazio e continuará esvaziando. Se estamos enchendo, nossa forma de enxergar a situação é totalmente diferente. Está quase cheio. Contudo, seja qual for o seu ponto de vista, o fato é que o tanque está apenas pela metade. Vou repetir. Contudo, seja qual for o seu ponto de vista, o fato é que o tanque está apenas pela metade. E isso nos serve de lembrete de que, diariamente, precisamos equilibrar duas emoções: contentamento e insatisfação. Eu vou repetir. E isso nos serve de lembrete de que diariamente precisamos equilibrar duas emoções: contentamento e insatisfação.
Eu estou fazendo esse ressalvo porque eu não vou fazer muitos comentários nessas leituras, porque eu quero apenas ler. Mas algo importante, gente, é porque a lição não está buscando que nós sejamos ingratos, tá? Porque isso é pecado, tá? Nós precisamos ser gratos e contentes com aquilo que temos, mas precisamos buscar mais. E uma coisa não elimina a outra, tá? Mas dentro de um equilíbrio, para que a gente não se torne alguém totalmente insatisfeito, que nunca desfruta e nunca tem contentamento, a gente precisa encontrar o equilíbrio disso, tá? É importante que nos sintamos contentes com a pessoa que somos, que gozemos de paz interior, tenhamos capacidade de celebrar o que já conquistamos. Ao mesmo tempo, devemos sempre nutrir a fome pelo aprimoramento, por crescermos e nos aperfeiçoarmos. No caso de Joey, ele desejava continuar sendo um aprendiz enquanto vivesse. Tenho percebido que, dependendo do nosso temperamento, temos mais facilidade para lidar com um lado dessa equação do que com o outro. Em qual das áreas abaixo você precisa aplicar um esforço consciente? Primeiro, sentir-se contente com o que tem e com a pessoa que é. Ou 2, sentir-se insatisfeito com suas conquistas e esforçar-se para crescer. Se vemos as coisas como meio vazias, é comum termos uma atitude de descontentamento. Sentir que nos sacrificamos e que gastamos o nosso tempo e a nossa energia sem recebermos qualquer retorno desse investimento. Não raro, nos comparamos aos outros e achamos que fomos passados para trás, que eles é que foram sortudos. O descontentamento pode nos correr internamente e nos extenuar. A insatisfação, por sua vez, é diferente. Ela pode coexistir com o contentamento. Então, descontentamento é diferente da insatisfação. Podemos ter orgulho do nosso passado, mas continuar se esforçando para alcançar mais. Quando estamos insatisfeitos, nossa visão é a de que o tanque está meio cheio, já que estamos nos esforçando para enchê-lo um pouco mais. Quando estamos insatisfeitos, nossa visão é que o tanque está meio cheio, já que nos esforçamos para enchê-lo um pouco mais. Superficialmente, o sentimento pode parecer negativo. Talvez a pessoa de fora nos veja como uma pessoa infeliz, como se achássemos que não recebemos o suficiente da vida. Afinal, se desejamos alcançar mais, então provavelmente somos um pessimista ganancioso e desajustado que só pensa no que não tem. No entanto, as pesquisas apontam que há momentos em que uma perspectiva pessimista é benéfica. Ao dirigirmos sobre uma espessa neblina, por exemplo, temos uma boa oportunidade de reconhecer que outro carro pode estar vindo na nossa direção. Diversos estudos mostram que o pessimista faz avaliações mais exatas que o indivíduo otimista. Tenho as minhas dúvidas. Em um experimento, os pesquisadores pediram aos participantes que ligassem e desligassem um interruptor. Na verdade, a equipe havia criado um sistema no qual o interruptor nada tinha a ver com o fato de a luz acender ou apagar. Nesses cenários, os otimistas pensaram ter o controle sobre a luz, mesmo não tendo. Os pessimistas, por sua vez, foram capazes de avaliar corretamente que grau de controle tinham sobre o interruptor. Uma equipe de fato se beneficia da presença de membros capazes de enxergar as situações de maneira um pouco pessimista. Muitas vezes eles possuem um discernimento melhor da realidade do que indivíduos otimistas. Os observadores, né? Eles são mais detalhistas e menos sentimentalistas. Por outro lado, a postura otimista nos permite buscar novos alvos de uma maneira positiva. Segundo as pesquisas, o otimista costuma reagir melhor a feedbacks positivos e tende a perseverar mais em seus objetivos. Costuma acreditar que conseguirá descobrir uma maneira de vencer no final. Quando juntamos otimistas e pessimistas na mesma sala, um grupo é capaz de levar o outro à loucura. Bem, a bem da verdade, creio, é que precisamos de um pouco de cada postura. O otimismo nos mantém felizes, ao passo que o pessimismo nos mantém famintos. Ser positivo nos mantém prontos para o futuro. Ser negativo nos faz enxergar o presente de forma racional. Quando nossa atitude ao olhar para o tanque é a de contentamento, temos a expectativa de que mais está por vir. Já quando olhamos com insatisfação, somos realistas quanto às possibilidades. Devemos ter uma postura tanto otimista quanto honesta acerca do nosso
potencial. No seu livro, O Balde Está Cheio, Tom Ralph e Donald Clinton revelam que, se eu não estiver enganado, tem alguma lição do Habitudes, não do 1, que fala disso. Eu não me lembro qual que é. Que é o que fala que a gente está jogando gasolina ou a gente está jogando água. Eu não lembro se é... Bom, enfim. Vamos lá. 9 em cada 10 pessoas declaram ser mais produtiva quando estão cercadas de pessoas positivas. Eu acho que isso é verdade. A maioria, entretanto, precisa de algum grau de negatividade a fim de ser obrigada a refletir sobre a sua produtividade. Isso também é verdade. Em média, um indivíduo comum vivencia cerca de 20 mil momentos individuais por dia. Entendi. Quando há um excesso de interação negativa, as pessoas costumam querer sair de suas equipes ou mudar de emprego. Quando o número de interações positivas para cada interação negativa é superior a 1/3, a produtividade do indivíduo pode diminuir. A proporção mágica é a de 5 interações positivas para cada interação negativa. Precisamos nos manter felizes e famintos. Confesso que eu não entendi muito bem aqui o que seriam as interações negativas, né? Mas tudo bem. Quando conheci Liz Murray em 2009, ela já era uma celebridade conhecida como a garota sem teto, que chegou a Harvard. Liz cresceu nas ruas de Nova York. Amava seus pais, mas ambos eram viciados em crack e não conseguiam cuidar dela e da irmã. Os dois acabaram morrendo quando Liz ainda era muito nova, e por conta das circunstâncias ela foi morar nas ruas com outras crianças desabrigadas. Nossa. Todas as situações poderiam ter criado nela um espírito de desesperança ou complacência. Ela poderia ter se conformado, com o cheque mensal que recebia do governo ao se tornar adulta, mas não foi isso que ela fez. Ao ver que sua vida não ia a lugar nenhum, Liz ficou muito insatisfeita. Então procurou o orientador da única escola do ensino médio que se dispôs a aceitá-la e perguntou-lhe o que precisaria fazer para se formar. O orientador não foi nada condescendente. Falou a verdade nua e crua. Seria um processo difícil, já que lhes faltava muitas aulas e não fizera determinadas provas. Mas ele também era um homem de fé e disse-lhe que ficaria ao seu lado e lhe daria total apoio se ela desse o seu melhor. Foi o que ela fez. Liz conseguiu concluir o ensino médio, e quando estava no último ano, um de seus professores reuniu um grupo de alunos promissores e levou à Universidade de Harvard, apenas para que pudesse conhecer uma das melhores universidades do país. Durante a excursão, Liz foi tomada por um intenso desejo de cursar a faculdade. Então ela se inscreveu em um concurso de redação patrocinado pelo New York Times e venceu. O prêmio, uma bolsa de estudos para a Universidade de Harvard. Ela se formou anos depois e logo em seguida ingressou na pós-graduação. Liz Murray é uma das pessoas mais felizes e gratas que conheço. Ela não guarda ressentimento algum do passado. Nesse sentido, ela poderia dizer que seu tanque está meio cheio. Ao mesmo tempo, no entanto, Liz não se conformou com uma vida de comodismo. Não queria apenas sobreviver. Ela via que seu tanque também estava meio vazio e queria mais. De alguma forma, ele equilibrou essas duas visões e saiu muito bem ao longo do caminho. Em 2005, Steve Jobs discursou na formatura da Universidade de Stanford. Suas palavras ecoaram esse sentido. Você precisa descobrir o que ama. Seu trabalho preencherá grande parte da sua vida. A única maneira de encontrar verdadeira satisfação é fazer aquilo que você acredita ser um ótimo trabalho. Caso você ainda não tenha descoberto que trabalho é esse, continue procurando. Não se acomode. Como acontece em tudo que está relacionado ao coração, você saberá quando encontrá-lo. E como acontece em qualquer bom relacionamento, as coisas só ficarão melhores com o passar dos anos. Então continue procurando até encontrar. Não se acomode. Para discutir. Como é a sua estrutura? Você é uma pessoa contente ou insatisfeita com a vida? Em que área da sua vida você pode enxergar o princípio discutido nesse capítulo? Conhece alguém que seja radical demais em uma dessas atitudes? Como você equilibra insatisfação e contentamento? Autoavaliação. Ao pensar no seu tanque, lembre-se de que precisará encher 5 deles para viver de maneira equilibrada. Tanque intelectual.
É preciso alimentar a sua mente. Como você tem enchido o tanque? Tanque físico. É preciso dar ao corpo um bom condicionamento. Como você tem enchido seu tanque? Tanque emocional. É preciso abastecer o coração. Como você tem enchido seu tanque? Tanque social. É preciso cultivar amizades adequadas. Como você tem enchido esse tanque? Tanque espiritual. É preciso alimentar a alma e a fé. Como você tem enchido esse tanque? Experimente. É muito importante, tá, gente? A gente responder isso mesmo, tá? É porque cada um desses tanques, eles é a nossa vida, né? É padeiro faminto. Então não seja um padeiro faminto. Não seja alguém que tá andando com o tanque vazio. Vai dar ruim. A gente já ouviu essa história antes, né? Experimente. Reflita por um momento sobre duas situações da sua vida. Uma em que tenha lhe deixado muito contente e outra com a qual esteja muito satisfeito. Relate-as por escrito. Se possível, procure identificar pontos extremos. Um aspecto com que você esteja satisfeito demais e talvez precise de um empurrãozinho, e outro que esteja lhe trazendo muita insatisfação. Seja necessário relaxar um pouco. Em seguida, descreva por escrito qual será a perspectiva equilibrada acerca de cada um deles. Por fim, esboce um plano de ação que ajude a equilibrar simultaneamente a sua felicidade e a sua fome. Muito bom! Bom, essa lição é muito interessante porque vai nos fazer nos avaliar e entender aí como nós temos agido. Nós precisamos de satisfação, mas também precisamos de fome. Que Deus nos capacite, nos abençoe através do Espírito Santo, trazendo em nós o entendimento da gratidão, da satisfação em Cristo, que nele nós temos todas as coisas, mas Deus tem mais para derramar sobre nós. Nós ainda não alcançamos a estatura do varão perfeito. Então, ao mesmo tempo, há um anseio das nossas almas por mais de Deus, por mais do reino, por mais da sua verdade, por mais da sua graça, do seu amor, que sejamos cada vez mais transformados e entreguemos mais daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Deus te abençoe. Até a próxima.